Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Todos bem? Já entramos direto aqui, eu e a Paulinha. Boa noite, Paulinha, seja bem-vinda. Boa noite! Nossa, já cheguei dançando na vinheta aí, adorei. Maravilha. Hoje a gente já vai entrar nesse assunto. Acho que a maioria já conhece a Paula, a gente está seguido juntos aqui. Em breve estaremos em Florianópolis também, juntos, no nosso evento. Até deixamos no comentário aqui fixado, quem quiser olhar. E hoje nós vamos falar sobre a escalada da consciência. Até colocamos o desfazimento do véu. Nós estávamos conversando um pouco antes de entrar aqui sobre o assunto. Então, você quer abrir, Paula? Quer que eu abro os trabalhos? Fica à vontade, você que manda. Tá, então vai lá, pode puxar o assunto. Então vamos lá, a gente estava aqui nos bastidores já falando sobre esse tema, que é um tema que está muito em alta e está no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E a gente chegou numa conclusão que muitos de nós que estamos nessa caminhada do despertar da consciência, muitas vezes damos uma escorregada e caímos numa outra matrix. E a gente fica pensando, nossa, agora estou livre, agora eu tenho conhecimento, agora eu tenho informação, agora eu sou luz, eu sou livre, mas acaba escorregando no dia a dia e se metendo numa nova matrix. Eu não sei se vocês que estão aqui no chat, primeiro, boa noite, a gente já chega falando que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, boa noite, sejam muito bem-vindos, eu fico muito feliz de vir aqui na sua casa, na casa do Henrique, que a gente sempre está aqui também aprendendo juntos. E a gente sempre chegou nessa bem-vinda. Fico muito feliz mesmo, me sinto em casa. E a gente chegou nessa conclusão, às vezes a gente se perde em algumas informações porque a sombra, ela tem um único objetivo, que não é acabar com a gente, é nos confundir. Então é uma linha muito tênue entre você ser livre e entre você entrar numa nova matrix. Então a gente começou assim, né, Henrique? Será que não está surgindo uma nova religião? Fica aí a pergunta para vocês. O que a gente queria abordar, quando eu e a Paula, a gente estava conversando um pouquinho antes, é no sentido seguinte. Primeiro, que a gente sempre faz questão de abordar nas nossas lives que nós não somos detentores de uma verdade total, absoluta. A gente tenta trazer uma expansão da consciência, uma forma da gente ir pensando fora da caixa, tentando encontrar a nossa própria verdade, que é sempre aquilo que a gente diz, vamos jogando sempre no nosso coração, vamos buscando, vamos tentando entender. Algumas vezes a gente conversou também sobre tecnologias, e naquela oportunidade nós abordamos que a tecnologia, ela se faz presente para todos. Vamos dizer assim, todo mundo tem acesso à tecnologia. Então, a gente poderia dizer assim, quem está interessado em levar movimentações de luz positivas e quem está interessado em manter também uma confusão, ou manter um sistema que favoreça o seu próprio sistema. Então, aí que entra essa parte que você estava abordando de termos algumas linhas tênues nesse caminho. Porque nesse contexto todo que a gente aborda aqui sobre espiritualidade, sobre a subida da consciência, a escalada da consciência, como a gente até colocou no nosso título aqui, nós vamos encontrar muitas situações. Situações que a gente até aborda, assim, fazem você ir para dentro de si mesmo, buscar entendimentos, e situações que fazem, muitas vezes, você ficar numa borda, navegando assim, como se fosse, imagina uma panela, né? Você fica só na borda ali, e acaba não
não tendo uma movimentação, que essa movimentação, de fato, ela venha a trazer uma expansão do seu campo, do seu quociente energético. E o porquê é interessante a gente comentar um pouquinho sobre isso? Porque quando nós vamos fazer a nossa própria autoanálise, a gente sempre pode perguntar: isso aqui está servindo? Isso não está servindo? O que eu faço com essa informação? O que eu faço com aquela? Porque muitas vezes, e isso aqui é importante, ó, se talvez fosse eu ter que dizer assim, ó, essa é talvez a parte mais importante do que eu queria dizer para vocês. Eu colocaria essa, que muitas vezes nós temos uma predisposição, tá? E isso eu digo nós, todos, eu, a Paula, todo mundo, em buscar coisas que tragam um impacto um pouco maior. O que seria esse impacto? A gente até chamou uma vez em um vídeo, até no seu canal a gente falou uma vez sobre isso, que não traríamos um show pirotécnico, né? Mas sim coisas baseadas nas experiências, nas vivências que a gente mesmo tem, e sempre buscando as sincronicidades. Então, e quando você busca sincronicidade, porque a própria espiritualidade, ela sempre vai trabalhar em sincronicidade, ela não vai largar informações para você somente, Paula, e você anuncia depois as outras pessoas. Geralmente é meio que sincrônico isso. Sim, tá? Ao mesmo tempo. Isso. Então, isso é uma forma da gente avaliar. Mas a principal ainda segue sendo o coração. Porque, mesmo dentro de tudo isso, vamos lá, vamos tentar usar a inteligência. Às vezes, o que a gente chama de sombras, né, o que a gente chama dos que estão ainda tentando manter esses controles, essas coisas todas, eles também podem largar confusões sincrônicas para que todo mundo entre naquela sincronia distorcida, vamos chamar assim. Então, a gente deve sempre estar observando muito isso, porque a nossa própria caminhada e a nossa construção, elas vão estar reverberando em conjunto com isso. Então, essa era a introdução que eu queria trazer aqui no assunto, para a gente ir abordando. Porque, enfim, quando a gente volta, né, Paulo, vamos por assim, 5, 10, 15 anos para trás nas nossas vidas, tem gente que talvez vá voltar 15 anos e era criança, né? Porque a gente é um pouquinho mais velho, mas tem gente que é mais nova, nem dá para voltar tanto. Mas dentro dessa volta que você faz, você com certeza tem uma percepção clara de que você evoluiu, de que você amadureceu em tudo. E quando a gente pega assim a composição que nós somos, seres materiais, mas também seres espirituais, espiritualmente falando, acredito que todos evoluíram, não tem como regredir, mas evoluíram a ponto, porque assim, isso até é uma frase, a gente sempre anda para frente, né? Sempre evolui, mas a consciência da evolução, você perceber, você entender que hoje você é muito melhor. Então, isso é uma tomada de consciência, é uma escalada da consciência, bem como está no nosso título, desfazendo muitos véus. E, às vezes, fica também esse entendimento. Nós estamos querendo desfazer os véus. E aí a gente tem que ter cuidado para não entrarmos em outros véus. E no sentido assim, não é, às vezes, só a questão assim, será que eu estou indo atrás de uma mentira? Não é isso, mas é informações que às vezes você vai ter como um pequeno atraso, um atraso assim, trazendo um pouco de medo, baixando a sua vibração, são essas zonas. E aí a gente poderia entrar diretamente dentro de hologramas, né? Que é um outro assunto que vai direto com isso que a gente está falando. Exatamente. E é muito sutil, né? É uma vigilância que a gente precisa ter, porque facilmente a gente se confunde pessoas despertas com pessoas que têm conhecimento, que leem muito, que fazem muitos cursos. Não, porque isso é ter conhecimento.
Você ser sábio, você precisa ter experiências, como todo mundo que está aqui nessa live tem. Você junta com o conhecimento e você faz uma avaliação de que nível que você estava, que nem o Henrique falou, que nível você está e que nível você quer chegar e por quê, para onde. Que impacto que essa informação, que uma live como essa, ou como tantas outras maravilhosas e outras nem tanto, vão impactar na minha escalada. Porque existem pessoas, a gente está falando disso nos bastidores, que estão lá no meio da roça, não tem nem acesso à internet, absolutamente nada desse tipo de informação, que estão extremamente conectadas e fazem o seu movimento de expansão de consciência independente de conteúdos. É pela experiência. E uma coisa que nos traz patentes são as nossas experiências. E ainda vou dizer mais para impactar mesmo agora. As experiências mais dolorosas que vocês estão passando, que nós passamos também igual nas nossas vidas, são as de mais alta patente. Portanto, quando vier um problema, quando vier uma coisa assim gigantesca na tua frente, uma dor, um diagnóstico, um luto, perdeu tudo, enfim, quando vier aquelas piores coisas da vida mesmo, porque quem não passou um dia vai passar, gente, é inevitável, existem coisas que é inevitável a gente achar que não vai passar aqui humano, em carne e osso. É inevitável a gente não passar pelo luto quando a gente está encarnado. É inevitável a gente não passar por uma dor. Até Jesus Cristo passou por isso. Por que nós não passaríamos? Mas isso é doloroso. Ninguém disse que não seria difícil. Agora, basta a gente optar por ficar no sofrimento ou optarmos por aprender com isso, e aí sim, quando a gente aprende, quando a gente usa isso para ajudar, inclusive, outras pessoas, como várias mães que perderam seus filhos e construíram ONGs para ajudar outras mães, fizeram projetos, enfim. Ela não sente a dor? Sente muito. Até hoje, nunca vai passar. Mas ela pegou aquela dor e fez alguma coisa. Isso dá o quê? Patente para ela falar e ter autoridade sobre o assunto. Por isso, só se tem autoridade para falar de algo quem tem experiência em algo, e não quem tem um título. Eu não estou dizendo que títulos não são bons, são maravilhosos, tanto é que eu vivo fazendo curso. O Henrique vive fazendo curso. A gente dá cursos, mas mais do que o curso, é a experiência, é a prática, é o que vai te dar autoridade para falar sobre o assunto. Eu tenho autoridade para falar de criação de filhos? Não. Mas você é mãe, Paula, mas meu filho só tem 11 anos. Eu vou ter patente para isso quando ele for adulto. E eu vou contar uma questão para vocês, uma história aqui muito rápida, que eu fiquei muito impressionada, que tem a ver com isso. Lá em Abu Dhabi, quando um homem tem filho, ele não se chama mais pelo nome dele. Ele se chama, vamos supor, na língua deles, que seja Aba, pai de fulano. Aba quer dizer pai, tá? Então ele é Aba Pedro, não é mais Henrique. Aí questionaram, mas por que isso é assim? E aí a pessoa respondeu, porque muito se diz a teu respeito quando se conhece o teu filho. Olha isso, gente. Olha isso. Então, quer dizer, você só tem autoridade para falar de criação de filhos quando você criou um ser humano. Não nasceu da minha barriga, não tem problema, você criou aquele ser humano. Então, você tem patente. Não importa se você não tem pedagogia, psicologia, quer dizer nada. Tem gente que tem psicologia, pedagogia, mas não tem patente para falar daquele assunto. Entende como é uma linha muito tênue entre você ter conhecimento, conteúdo para ter um canal no YouTube, falar de tudo, trazer milhões de seguidores, milhões de pessoas te assistindo numa live, mas e a patente? E a experiência? O que esse conhecimento que a gente está trazendo hoje
para vocês aqui vai agregar no dia a dia de vocês. Essa é mais ou menos a minha leitura desse tema. E sabe, Paula, que isso é uma preocupação muito grande, inclusive, que eu tenho. Esses dias eu até comentei numa live, talvez tenham pessoas que estejam assistindo que recordem isso, que eu até cheguei a fazer algumas conexões aqui, e com a egrégora, perguntando assim, tá, eu acho que acabou, né, o trabalho aqui no YouTube. Passei tudo que tinha que passar, não tem mais, eu disse assim, não tem mais assunto, deu? E veio, não deu, tem mais coisa. Mas, racionalmente pensando, é porque existe uma grande preocupação sempre, se isso está auxiliando, se isso está somando. Existe uma preocupação muito grande sempre em não abordar temas que, de alguma mínima forma que seja, possa estar baixando a vibração, possa estar colocando alguém. Porque, às vezes, o silêncio ele poderia estar valendo mais do que dizer algumas palavras. Eu sempre entendi assim, se você não consegue estar auxiliando, então silencia. Não faz nada, E eu sempre... claro que às vezes a gente entra aqui e nós somos humanos, estamos falhos, estamos propensos a tudo e a gente falha, mas assim, a intenção que se coloca, pelo menos quando se faz as intenções com as egrégoras, tudo mais, é que possa estar servindo de forma útil. Essa é uma grande preocupação assim que a gente tem. Inclusive, eu sempre digo, né, se a hora que eu não tiver ou estiver fazendo coisas que não servem ou erradas, me tirem daqui. Por favor, me tirem daqui. Mas, assim, voltando para o nosso contexto, isso que a Paula diz, nós precisamos encontrar sempre um meio termo, tá? E um meio termo de nós... na verdade, nem é meio termo, a palavra é equilíbrio, de nós conseguirmos aplicar algumas coisas e desenvolver o nosso ser. Por quê? Porque você, às vezes, e é natural, e eu acredito que acontece com todo mundo, aconteceu comigo em momentos também, e acontece com todo mundo. E aí entra aquilo que a Paula estava falando. A gente traz algumas experiências que já vivenciou para poder auxiliar também quem vai vivenciar ou quem está vivenciando. Que quando entrei nesse caminho de espiritual mais a fundo, eu até já contei a minha história, comecei nas casas espíritas, depois fui entrando nesse espaço multidimensional, e você quer devorar aquilo, né? Quer saber muita coisa, quer estudar muita coisa. E chega um momento que, às vezes, a gente pode sentir, né? Eu uso essa expressão, que a nossa cabeça está igual um balão, porque você só captou informações. E como que eu faço, ou o que eu faço com essas informações? De que forma eu consigo aplicar aquilo? E recentemente até a gente fez um workshop, que eu fiz lá junto com a Camila, um workshop de cocriação, e até uma pergunta que surgiu lá, assim, você estudou muito cocriação? Eu, sim, estudei bastante cocriação, mas eu vivi o fundo do poço. E quando eu cheguei nesse fundo do poço, eu entendi que só eu me tirava de lá. Então, você vê que você precisa vivenciar algumas coisas para, às vezes, você ter a capacidade de poder mostrar para outras pessoas que aquilo é possível, que você consegue fazer diferente, que você muda padrões, muda algumas coisas e aquilo realmente pode estar transformando a sua vida. E nessa pegada da escalada da consciência, nós vamos nos deparar com essas situações o tempo inteiro, tá? Porque em determinado momento a gente quer saber muitas coisas, em outro determinado momento a gente está preocupado muito com as coisas que acontecem no mundo, em outro momento nós esquecemos, e aí nós queremos fazer um olhar maior para a gente. Daqui a pouco a gente está fazendo alguns rituais, quando eu digo rituais, rituais positivos, né? Buscando, por exemplo, ter incenso, ter
uma vela, umas coisas para melhorar a energia. Mas todo esse contexto, ele sempre vai acabar caindo dentro do sentir, dentro do vibrar aquilo que realmente nós queremos. E essa linha tênue é que vai desfazendo o véu, que é o que a gente colocou ali no texto. Porque informação é uma coisa. Tá? Você tem essa informação, ela está armazenada. Desfazer o véu é você usar, vamos dizer assim, da consciência e da inteligência para fazer movimentações mais positivas. Né? Tem isso. Porque às vezes você está por dentro de algum assunto e você sabe usar aquela vibração para trazer um crescimento para você mesmo e para todos que estão ao seu redor. Então, isso seria um movimento inteligente. É um movimento que ele coloca todo mundo em conjunto numa linha de progressão. Né? Até quando estava pensando em abordar sobre esse título, falando em escalada da consciência, me veio assim um pequeno insight, né? Nós podemos fazer a escalada da consciência em PA e PG, porque quem vem da área das exatas sabe que você faz uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. Tem como fazer isso? Tem. Só que você precisa estar trazendo isso para sua alma, trazendo isso, mas não trazendo informações para sua alma, trazendo experienciações, trazendo formas de transmutação, realmente falando. Ou paralisando o teu processo de escalada. Tem que se ligar nisso. Por quê? Porque tem um monte de gente, agora eu vou falar de um assunto que vai cutucar algumas pessoas, mas eu vou falar para o bem de vocês, senão eu não falaria. Tem muita gente que está esperando se movimentar, praticar a sua missão, já sabe qual é o seu propósito de vida. Tá sim, gente que já sabe, mas não começou ainda porque tá esperando o Gesara, porque tá esperando as prisões em massa, porque tá esperando não sei o que do presidente XPTO, porque tá esperando... Gente, pelo amor do santo Jesus Cristo, não fique esperando nada, porque o momento é agora. Você sabe o que você tem que fazer, começa a fazer. Não fique esperando nada. Aquilo que você está semeando hoje é o que você vai colher amanhã. E assim por diante. Isso é lei universal. Gesar é uma mentira? Não. Mas tem muita coisa aí no meio que foi usado para te manipular, para te parar, inclusive te dar golpes. Isso é muito sério. A mesma coisa com Mad Badges. É igual. A cura já existe. E sabe onde ela tá? Não tá nas Mad Badges. Tá em você. Você tem o poder de se curar. Do mesmo jeito que criamos doenças, nós podemos nos curar. E não adianta você ficar buscando isso, esperando, sem fazer nada, absolutamente nada, sem mudar o teu comportamento, sem mudar o teu estilo de pensamento, sem mudar os sentimentos que te conectam com a cura. Porque tudo é frequência. Vocês estão aqui com o Henrique, vocês estão na Quântica Expert, vocês sabem, a gente fala disso direto. Tudo é frequência. Existe uma frequência da doença, existe uma frequência da cura, existe uma frequência do medo, existe uma frequência da coragem. Existe frequência para tudo, aonde você está sintonizando. E o medo paralisa. A revolta também te paralisa. Eu estava contando para o Henrique hoje, o que aconteceu hoje na academia. Minha professora chegou lá, pé da vida, assim, com uma coisa que tinha acontecido. Durante toda a aula, parece que tudo deu errado para ela. Tava todo mundo alucinado, não ouvia nada que ela falava. Ela teve que dar uma bronca, um bando de velho, e ela teve que esculhambar com todo mundo. O som não funcionava, ou seja, ela frequenciou, entendeu? Então, aonde você está colocando a sua frequência hoje? Outra reflexão.
Porque você pega quando a gente coloca isso que você colocou, esperar, tá? Esperar coisas, movimentações que aconteçam. A gente aborda dentro da linguagem aqui que nós trazemos da nossa egrégora, a gente aborda como linhas de tempo. Tem algumas linhas de tempo que elas estão em andamento. Agora, uma outra frase que a gente usa muito aqui no canal, na velocidade de Deus. E até ia perguntar para o pessoal comentar no chat, quando você coloca essa palavra, esperar, isso traz o que para o campo da pessoa? Quando você pensa em frequência, quando você coloca vibração, quando você está lá condicionando situações para que a sua vida realmente ande. E aí, muitas vezes, quando a gente pega informações espirituais, tá? Informações em conexão que a gente faz, de vir aqui dizer, ó, o pessoal pergunta, vamos ascensionar? E a gente traz a informação, a projeção é 1/3. Mas como só 1/3? Porque a maioria entende que precisa ter fatores externos para acontecer. E quando perguntam para mim, Henrique, você acha que você vai ascensionar? Ou algumas pessoas até dizem assim, eu queria fazer as coisas que você faz para eu ascensionar também. E eu digo aqui, com toda humildade e sinceridade do mundo, eu não sei se eu vou ascensionar. Eu não sei. Ninguém vai saber assim, né, gente? E eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com isso também. Não, são dois pontos. Eu não me preocupo porque até fiz uma live explicando que a gente vai onde a nossa frequência está. Se precisar recomeçar em outro local, a gente vai. Segue, né? Não é nem recomeçar, segue daquele local. Mas lógico que estamos em busca das oportunidades de melhorarmos e podermos fazer esse movimento. Ótimo se for nessa encarnação, ótimo que seja. Mas aqui, o esperar, o que ele traz para o campo, ansiedade. Viver projetando o futuro é jogar ansiedade. E aí que entra um pouco dessa que você falou, né? Presepada, vamos dizer assim. Que muitas vezes é colocar você, lançar você em datas, ou lançar você em projeções, ou lançar você vamos chamar assim, um jogo de adivinhação do que vai acontecer no planeta, aonde você fica empolgado com tudo aquilo. Você começa a entrar no nível de empolgação, e olha, porque agora vai ter isso, porque vai ter aquilo, que não sei o quê, e aí você se empolga e já começa a comentar isso com seus amigos, sua família, tudo mais. Não acontece aquilo naquele tempo que, vamos dizer, a sua mente projetou, entendeu o que ia acontecer, e bate o desânimo. Então, quando a gente pensa assim em massa crítica, tá? Porque muitas coisas dependem de massa crítica para acontecer. A gente fala, tem linhas de tempo que elas dependem de indicadores para elas se materializarem. A gente até trouxe uma palavra para isso, é uma cristalização da matéria. Então, muitas vezes, para isso acontecer, precisa ter alguns fatores, e às vezes isso envolve massas críticas, de pessoas vibrando, de energia vibrando naquilo. Então, você imagina quantas pessoas às vezes estão, e só complementando, ninguém anda para trás, tá? Você não involui, você só evolui. Mas quantas vezes você faz uma movimentação muito legal de crescimento, de escalada da consciência, e daqui a pouco você paralisa, a sua frequência baixa, exatamente por esses fatores. Por isso que até a gente fala assim, eu falava muito aqui no meu canal, eu dizia assim, não venham aqui esperar um show pirotécnico, porque a gente não vai fazer isso, porque a gente tem compromisso. Até eu sempre dizia assim, quando você desvia almas do seu caminho de propósito, de crescimento, você paga um preço muito alto por isso também. Então, até comentava, eu sempre rezo e peço maior humildade, discernimento e clareza para poder vir trazer coisas que possam estar ajudando as pessoas. Então,
não vamos trazer essa pirotecnia, como a gente chama. Só que, infelizmente, existem algumas coisas também. Tá? São vários fatores, são coisas conscientes que ocorrem, vamos dizer assim, existem trabalhos que estão sendo feitos de forma consciente para manipular, enganar, iludir, e existem trabalhos que estão sendo usados para isso também. Às vezes se começa um trabalho numa pegada toda de crescimento e em determinado momento, por fatores, desviam. Então, mas assim, uma vez eu até comentei, Paulo, numa live, dizendo assim, não dá para a gente ficar, e nem eu, nem você, nem ninguém que está no meu canal, eu digo isso como conselho para todo mundo, você querer ir lá caçar quem é do bem ou quem é da não luz. Eu até disse uma vez, parece que se formou um exército enviado de Deus. Eu já fui várias vezes condenada como das sombras, tá? Um exército enviado pela luz para vir apontar quem são. Não é assim que as coisas vão se revelar. Elas vão Porque uma hora vão dizer que você é da sombra, uma hora vão dizer que você é da luz, gente. Exato. Então, dentro disso, a gente precisa... E aqui também que fique bem claro, a gente não está falando para ninguém assistir mais nada, não é isso. É importante a gente buscar, mas é importante a gente sentir, a gente jogar no coração, a gente ter esse entendimento. O que eu vou fazer com essa informação? Como que eu me senti com isso? Como que isso ressoa para mim? E pegando esse contexto da verdade, né, de você buscar a verdade, de você se conectar com a verdade... Muitas vezes você vai ir numa live e não vai gostar daquele assunto que aquela pessoa está falando. E isso não quer dizer que aquela pessoa não seja uma pessoa boa e que faça um excelente trabalho. Porque eu até disse uma vez, eu indiquei para uma pessoa assistir uns vídeos de uma pessoa, ela disse, mas ela falou isso. Eu falei, não é para você ir lá pegar 100% do que ela diz e... Não existe, né? Jogar. Ela também vai falar coisas, ela fala muitas coisas que eu não concordo também, mas normal. Aqueles 20% que serviram para você pode estar te ajudando. Então, é isso que a gente vai escalando a nossa consciência e vai desfazendo os véus. Porque imagina assim, a gente falou de hologramas, quando você percebe que pode, vamos lá, a consciência nossa, você percebe que pode estar imbuído num holograma. Vou dar vou passar uma ideia aqui. Tá? Existe um assunto dentro da espiritualidade que ele é real, que ele existe, que é muito lindo, que tem muita conexão, que é o assunto chamas gêmeas. Sim. Existe, tem tudo isso. Só que dentro desse assunto existe muita holografia, muito holograma. Né? Colocando coisas totalmente errôneas, assim, as pessoas passam a vibrar num estado emocional que a vida depende disso, entende? E esses processos, geralmente, eles têm que ser leves no sentido que a vida te coloca na ressonância, no magnetismo do que precisa ser encontrado por você. Exato. Então, dei um exemplo, tem outros, tá? Mas só para a gente cuidar muito o que realmente está nos servindo, o que está nos atrasando, o que está colocando ansiedade, o que está nos colocando até em depressão, porque a depressão já é o contrário, é você ficar revivendo emoções do passado. Então, é o equilíbrio, tá? Não tem assim como passar, né, um manual, assim, faz isso, faz aquilo, você vai encontrando. Por isso que a própria espiritualidade, ela sempre dizia, o caminho, ele é individual. Ele pode se suavizar de forma coletiva, nós nos auxiliando, mas no fim das contas é você com você mesmo. Exatamente. E uma coisa que eu já notei, Henrique, não sei se você, o pessoal do chat pode comentar também, é que está existindo muitas especializações, cursos, de tudo, né? De especialização em extraterrestre, em anjos, em arcanjos, em espíritos, não sei o quê, em demônios, e não sei o que lá. Tem tudo isso aí, mas
quanto as pessoas despertas estão trabalhando para saber lidar com pessoas. Quanto? Quanto está tendo disso? Quanto eu estou focada nisso? Porque no meu dia a dia eu estou lidando com o quê? Eu estou trabalhando para quem? Quem está me servindo e quem eu estou servindo? Pessoas. A gente está rodeado de espírito, de extraterrestre, de demônio, de tudo isso aí? Tá. Mas você está humano. Quanto eu estou estudando o ser humano? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso lidar com meu filho, eu preciso lidar com meu pai, eu preciso lidar com a minha mãe, eu preciso lidar com esposa, com alunos. Sempre é pessoas. E o quanto eu estou estudando os estilos de personalidade, porque assim, eu não posso, tá? Tratar o Henrique do mesmo jeito que eu trato meu filho, do mesmo jeito que eu trato meu pai, do mesmo jeito que eu trato. Não, porque são pessoas e cada pessoa tem um estilo de personalidade. Eu duvido, vou até fazer uma enquete aqui com vocês. Se vocês conhecem o estilo de personalidade do marido, do namorado, da namorada de vocês, vocês conhecem? Qual é o estilo? Porque existem pelo menos 4 tipos. Você conhece? Porque senão, os teus conflitos que você tem com filho, marido, mãe, pai, é porque você não conhece o estilo de personalidade. E quando você não conhece, você não sabe se comunicar. Já aconteceu isso com vocês? A gente tá tentando ajudar a pessoa e a pessoa revoltada com a gente. A gente fala, nossa, mas a forma como me comunico com aquela pessoa, se ela for dominante, por exemplo, ela também é, e eu também sou, vira uma guerra. Então, o quanto nós estamos estudando pessoas humanas, a gente está muito interessado, e uma das coisas que mais dá visualização no meu canal, e eu acredito que no do Henrique deve ser a mesma pegada, é quando a gente fala dos ETs. Meu, eu amo falar disso também, vou confessar para você, amo, me empolgo num grau que vocês não fazem ideia. Se eu pudesse, eu só falava disso. Mas veio muito nítido para mim esses dias assim, tá, só que vocês estão humanos. Vocês precisam se ajudar e se entender e caminhar no coletivo. A nova Terra será feita de humanos. Não é ainda. Ainda. Entendeu? E como é esses humanos? Eu preciso entender o tipo de cada um, como eu me comunico com cada um. Para quê? Para eu ter sucesso aqui na Terra. Porque eu estou onde? Eu não estou na Pleiades. Eu não estou em Arcturus. Eu estou na Terra. Eu preciso entender essa humanidade, como eles se comportam, o que eles comem, como eles vivem. É isso. E caminhar no coletivo, porque senão a gente fica lá fora e a gente não sabe nem quem a gente é. Fica tentando viver a vida do outro, que eu olho lá no Instagram e falo, nossa, mas esse cara aqui tá bombando, como é que eu faço para bombar também? Mas o que serve para ele não serve para mim. Então, dá uma raciocinada nisso. Isso veio tão bombástico na minha cabeça esses dias todo, que semana que vem eu só vou falar disso de manhã, no programa de manhã. De tipo de personalidade. E detalhe, eu sou psicóloga, né? Eu sou psicóloga, gente. Por que eu não falo disso? Foi um tapa na minha cara que eu levei essa semana que eu tinha que desabafar aqui para vocês. Mas peraí, você é psicóloga, cara. Você é especialista em pessoas, não em ETs, Paula. Mas eu amo falar de ET. Tudo bem. Ok. Mas você veio aqui por quê? Porque senão você estava lá na Pleiades, em Arquituro, estava lá na nave. Você não estava aqui. É que a gente acaba entrando, né, nessa coisa que eu estava até falando antes, de ter muita curiosidade, de querer consumir muita coisa, entender muito, e a gente acaba esquecendo que precisamos viver aqui, fazer as coisas que os ETs, inclusive, só vão se apresentar quando a gente tiver uma condição favorável, energética, para poder virem. Mas você comentando isso, eu até estava lembrando, você fez live com a Kati,
Ai, E, ela é tão maravilhosa, né? Essa menina é e, demais. e eu vou contar uma historinha bem rápida, assim, quando eu e a Kati, a gente tava, eu tinha lá a minha apometria que eu fazia, e a Kati, ela tinha a dela, e eu falei, Kati, me passa essa sua apometria aí que eu quero aprender ela, quero ver como é. E ela falou, vou te mandar aqui o material. Aí ela me mandou um material lá que era tipo o processo que você fazia para fazer a apometria, né? E aí eu fui olhando aquilo, aí pode perguntar uma hora para ela isso, porque ela até sempre diz, conta essa história, porque essa É história lindo. precisa... E daí naquela oportunidade eu disse, Kati, são 12 páginas aqui que eu já folhei aqui, que você fica invocando a galáxia inteira para vir te auxiliar aqui. Eu falei, e aonde entra a pessoa? Disse que vai receber, tipo, o benefício do atendimento, o bem-estar. Porque eu sempre digo que o objetivo de um atendimento interessa, se ele vai ter extraterrestre, se ele vai ser um reiki, se vai ser qualquer coisa, ele é que a pessoa possa ter um bem-estar, que ela possa ter um melhoramento. Qual que é o objetivo? Então você vê assim que muitas vezes a gente nem se preocupa com isso, né? Não, porque tem que ter aquele ET, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas realmente isso está levando bem-estar para as pessoas? Elas estão com isso se melhorando? Elas conseguem ter isso? E isso também me fez lembrar de uma época lá atrás, onde uma pessoa ela me perguntou assim, Henrique, o que você... Era assim, acho que a pessoa estava querendo migrar para essa área espiritual, eu não me recordo. E aí a pessoa me perguntou assim, você acha que a gente vai ter mesmo um boom espiritual? E eu disse, olha, eu acho que a gente já está tendo um boom espiritual. E a tendência é que isso só suba. Por quê? Aí eu disse para ela o seguinte, porque imagine que a maioria das pessoas, elas buscam respostas. E elas buscaram em vários locais, em várias coisas, fizeram várias coisas tentando encontrar respostas delas mesmas. E não encontraram. E às vezes, vamos dizer, como última alternativa, elas acabam chegando em se buscar, né? Que realmente olhar, vamos dizer, para o lado espiritual. Às vezes não precisa nem usar a palavra espiritual, mas olhar para O si. autoconhecimento, né? Isso. Mas vai acabar vindo, Claro. para esse lado espiritual. Só que aí entra esse outro perigo que a gente estava falando, que vão ter coisas que vamos dizer, lembra das inteligências que eu estava falando lá antes no início da live, que tudo, a inteligência, a tecnologia, tudo está disponível para tudo. Então, assim, imagina a pegada. Até teve um comentário agora há pouco, aqui passou aqui no chat. Viram negócios altamente lucrativos também. Se jogar. Por quê? Porque é, vamos dizer, uma área que está em alta, está, como é que chama lá, nos trend topics, né? Acho que é assim. Então assim... Vai ficar muito mais ainda, só está começando. Isso, e isso faz parte também da gente pegar e entender a nossa escalada de consciência e entender como que a gente vai transitar por dentro disso. Porque, às vezes, e vão ter também situações onde nós vamos ser convidados, vamos dizer assim, a experimentar determinadas coisas e nós vamos ficar mais... Deixa eu só tentar formular aqui. Nós vamos ficar mais felizes ou satisfeitos. Mais satisfeitos naquele local que diz exatamente o que a gente estava querendo ouvir. E não exatamente aquilo que talvez era mais necessário a gente ouvir. E essa forma de inteligência, ela capta isso muito fácil. E isso vira quase que uma sedução para você ficar... Suggestível, né? Para você ficar, de certa forma, refém daquela sedução, porque lá... E aí se criam vários hologramas também, a gente chama com esse nome, tá? Hologramas, que você passa a vivenciar coisas fantasiosas, às vezes, ou achando
situações que se criam e que elas, que nem a gente falou antes, elas acabam brecando, não regredindo, mas brecando a continuidade dessa escalada, desse fazimento. Porque esse é o objetivo, é te parar, né? Te confundir para te parar. Porque quando você e começa a expandir, você expande os outros. E uma coisa que eu aprendi, assim, foi na dor mesmo, na dor, que nós todos temos pontos fracos. Pontos fracos. Eu não vou dizer quais são os meus aqui, porque depois podem até usar, né, os pontos fracos. Mas a gente tem pontos fracos. E quando você sabe quais são os seus pontos fracos, você sabe que é dali que vai vir o movimento. Para, vamos dizer assim, fisgar você nessa coisa. Porque... E vem como presente de Deus, não esquece de falar isso. Não vem com chifrinho, não. Exatamente. Então assim, por isso que o autoconhecimento ele é importante, porque você sabe que você tem fraquezas para determinadas situações e que é ali que vai aparecer, é por ali que vão tentar pegar você, porque o sistema é inteligente. Inteligente a ponto de moldar isso, de fazer. E, inclusive, essas situações, às vezes, elas tendem a se repetir. Tá? Então, por isso que a gente precisa ter esse discernimento, ter esse amadurecimento. E tem uma coisa que está acontecendo também, Henrique, eu quero saber de você e das pessoas aí do chat que eu estou vendo, vocês comentando aí. Existem, é claro que isso daí já é real, né? Que quando a gente fala alguma coisa, o celular, a inteligência artificial aqui do celular, por exemplo, do meu aqui, que é iPhone, é velho, mas é iPhone, tá, gente? iPhone velho, mas é iPhone. Tudo que eu falar, ele capta, a Siri capta e fica me recomendando. Isso daí eu já sei. Mas uma coisa que eu percebi, e faz pouco tempo isso, faz poucas semanas. Eu quero saber se vocês passaram por isso. E se não passaram, faz o teste para ver se é coisa da minha cabeça ou é real. Eu tô indo nas lives e tô falando isso direto para ver se não é coisa da minha cabeça. Pensamentos que a gente tem estão sendo captados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu olhei para a cortina, eu só tinha olhado. Agora eu tô falando, né? Mas quando aconteceu, foi o mais nítido para mim. Eu olhei para a cortina aqui da sala e falei, gente, eu tenho que trocar essa cortina, porque ela tá despencando. E tudo bem. Deitei na minha cama. Quando eu peguei o celular, eu não abri a boca, não tinha com quem falar. Já tinha recomendação da cortina igualzinha. É que não dá para pegar a câmera e virar, vou mostrar para vocês. Para eu comprar. Eu tô dando coisas pequenas. Então, assim, até os nossos pensamentos estão sendo vigiados. Então, mais do que temos que orar e vigiar o que a gente fala, é vigiar o que a gente pensa agora. Olha o nível que chegou o desafio do despertar da consciência, gente. Você tem noção? Você não pode pensar besteira mais. Se você pensar besteira, é como se fosse um abismo. Você cria um abismo na frente de você. Ontem eu, inclusive, fiz a live aqui falando sobre isso, sobre esse assunto de escaneamento. Como que hoje você consegue escanear uma pessoa, se conectar telepaticamente, enfim, pelo campo, pela fusão do campo de energia. E imagine que muitas vezes o seu pensamento ele é rastreado. Ele é rastreado e... dá um exemplo, assim, tá? Tentar dar um exemplo. Antes eu falei dessa situação das chamas gêmeas aí. Imagine que você está com problemas, sei lá, em relacionamento, alguma coisa assim. E, querendo ou não, o seu campo começa a ter pensamentos dessas coisas. Vai ter pensamentos disso. Isso vira um ponto fraco. E adivinha o que vai aparecer logo em seguida, quando você chegar na esquina? Uma chama gêmea. Entende? Presente de Deus, assim, com um laço de fita na cabeça. Exato. Só para dar um exemplo. Então, assim, por isso que a gente precisa ter vários cuidados e várias coisas, né? Porque tá tudo disponível, é tudo usado de todas as formas. Mesmo que o planeta ele está sendo limpo,
está tendo uma movimentação toda no interior que a gente tem grande de luz, cada vez mais irradiando, avançando, acontecendo, a gente ainda precisa ter os cuidados. Por quê? Porque o processo ele permanece sendo individual. Então, não dá para dizer assim, ó, não, eu vou deixar lá a turma da Paula meditar, eles fazerem as suas meditações, e vou pedir para eles incluírem meu nome. Coloquem meu nome e façam por mim. Né? Então... E não vou fazer nada, vou para balada. Tipo isso. Tem gente que fala assim, ai, ora por mim aí, faz as tuas orações, faz Miguel Arcanjo por mim, e a pessoa tá lá, na balada, como se não houvesse amanhã, e tá toda detonada, mas tá lá. Então, assim, ninguém pode fazer por nós. Gente, eu sei que a Siri rastreia os nossos interesses, que a inteligência artificial rastreia os nossos interesses, mas eu não tô falando disso, tô falando de pensamento. Olha o comentário da Keila aqui, ó. Pensamento, eu fiquei passada. No sábado eu falei com meu filho que queria trocar de apartamento e logo em seguida um corretor me ligou, perguntando se eu queria vender meu apartamento. É assim. É assim que a gente fala, cuidado, a gente tem que falar assim, ó. Uhum. Agora, o que a gente pensa já tá também. Então, assim, é desafiador você estar, isso é estar desperto, é estar 24 horas vigilante do que você está pensando. Onde eu tô? Eu tô aqui no agora ou eu tô mas eu diria de besteira? Eu diria o contrário, Paulo, porque olha só, isso eu estudei uma vez assim. Nós temos em torno, em média, tá uma média, assim, 64 mil pensamentos por dia. Até mais. Acho que é 90 mas é uma média, assim. Então, assim, não tem como a gente ficar controlando isso. Isso é impossível. Então, assim, não, esse eu quero pensar. Quando pensou já, quando você pensou em controlar, você já pensou. O importante é a gente buscar entender a vibração, a frequência que aqueles pensamentos estão. É muito mais fácil. Porque aí o que você faz? Você viu que entrou numa linha de pensamento e essa linha te perturbou, baixou frequência, aí você corta, aí você tenta fazer um movimento de entrar em outra frequência. Eu acho que é mais fácil, porque se a gente ficar o tempo todo, aí acabou, né? Mas o vigilante é isso mesmo. Exatamente. Que eu pensei, é eu tá trocando. Ter a capacidade de trocar. Mas quando a gente não tá ligado assim, a gente tá abilolado, por exemplo, uma coisa que abilola a gente, que eu já percebi também, é às vezes ficar vendo o Instagram, assim, ó, rolando a tela, olhando assim, ó, meu, quando eu faço isso, eu percebo, passou tipo assim, 1 hora já, muito rapidamente. E o que eu fiz nessa 1 hora? Nada. Só fiquei vendo a vida dos outros. Para que eu fiz isso? Me dá um troço tão ruim que eu só deixo o celular perto de mim realmente quando, por exemplo, eu cheguei agora e vim para a live e tal. Fora isso, eu estou trabalhando, o celular está lá no meu quarto e eu estou aqui trabalhando no meu computador, estou colocando alguma frequência, estou colocando alguma live, alguma coisa que tem a ver com o que eu estou produzindo, não sei o quê. Porque fora isso, é para te distrair, te tirar do foco. Aí eu penso, meu Deus, eu perdi 1 hora, que inútil. 1 hora. Tem vezes que tu pode perder 2, uma tarde inteira, um dia inteiro. Não saiu de casa e ficou vendo coisa que não tinha nada a ver. Aí você começa a ver fulano traiu a fulana, já te garra no ódio, aquilo ali, você já pega aquele negócio para tu. Porque esse é o objetivo. Jogar essas picuinhas dos famosos, por exemplo, isso dá muita visualização, gente. Um dos canais, né? Um dos temas dentro do YouTube que dá mais visualização é fofoca. Não sei se vocês sabiam disso. É muita gente. A massa se alimenta disso num grau. Só que não é só se alimenta como distração. É se alimenta no ódio. Que a pessoa pega um ódio da pessoa ali que ela nem conhece. Nossa, que traiu a fulana, que absurdo. Isso muito facilmente acontece. O que acontece? Tua vibração vai lá no chinelo. Muito rápido.
Tem uma outra coisa, Paula, que eu sempre abordo, que são as mensagens subliminares, é a sublimação, tá? O que Sim. está por trás daquilo que está sendo feito. E quem está por trás de tudo isso, em manter tudo isso, são mestres em sublimação. Tá? São mestres, são coisas que vão chegar lá no seu inconsciente. Tá? Seu inconsciente. Então você não tem controle. Inclusive, eu vou recomendar, vou fazer uma brincadeira aqui, tomara que ela não esteja assistindo. Tá? Eu vou recomendar a minha sogra para ir conversar com você sobre o assunto, porque eu já falei trocentas vezes para ela que quando ela assiste a novela, ela diz que ela tem discernimento de entender as Minha mãe coisas. também falava isso. E eu digo para ela, não, eu sei que você tem, mas é o inconsciente, é lá o que cai lá dentro que é o que faz a movimentação, não é o que você está entendendo que o fulano casou com a outra, que não é isso, é a sublimação que cai lá dentro. E, bom, ela segue vendo, tomara que ela não assista isso. E... Tu vai ver só, deixa eu acabar a live. Inclusive, esses dias eu fiz uma live e eu falei, né, que gosto muito de usar o que a gente vivencia no dia a dia, então, que a minha... Seguidamente eu vou entrar num assunto que envolve a minha família. Daí eu terminei uma live aqui e o meu pai me mandou mensagem. Porque você falou da barbeiragem, a gente fala barbeiragem aqui no Rio Grande do Sul, que eu fiz no trânsito lá. Aqui também fala barbeiragem. E aí eu até disse assim, olha, sinal que o meu pai está assistindo as lives. Isso aí. E aí eu falei para Fernanda, para minha esposa, e a minha sogra não, porque ela é o top citação noveleira das minhas lives. A pessoa mais citada é ela, e ela não assiste, então, porque ela não me manda mensagem. Deixa ela saber disso, que tu fica contando essas histórias que ela vê novela, que ela vai vir aqui no chat, porque minha mãe vinha aqui no chat e já metia a boca. Porque a minha mãe assistia a novela, mas ela estava em todas as lives comentando ainda por cima. Falava assim, nossa, tu fala muito alto, tá perdendo a audição, hein? Tá falando muito alto, nossa, isso aqui nada a ver, criticava e tudo. Mas é isso, é a gente entender, né, que muita coisa... E assim, se você perguntar para mim assim, tá, mas o que naquele programa, naquela coisa, o que naquilo lá você consegue explicar para a gente que está atuando na gente? Eu não consigo chegar e, sabe, colocar, não, é isso, mas a gente sabe que existem movimentações para manter você em determinadas frequências, e não é o consciente ali que é o preocupante, é o inconsciente. Isso. E é de lá que vem. A maior parte, né? Isso, então, lógico que podem ter muitas programações que são boas, mas a grande maioria a gente sabe que não são. Então, é bom a gente falar sobre isso, né? Trazer essa consciência. Isso também é uma consciência. Que a gente, isso sempre existiu muito antes da internet, tá? Porque na televisão já era assim. Isso já existe há muito tempo. Nas rádios, quando não tinha televisão, era a mesma coisa. Só que agora o negócio tá muito mais evoluído, gente. E a gente tem que usar essa tecnologia a nosso favor. Esses canais do YouTube, como o meu, como o do Henrique, de várias outras pessoas, também trabalham para isso. A gente está infiltrado também. A gente faz isso. Eu sei fazer, inclusive as frequências. Tem uma playlist de frequência no meu canal que fui eu que fiz, porque as pessoas pediram. Falou, Paulo, eu tenho medo de colocar as frequências lá e ter alguma programação que não é legal. O que eu fiz? Eu fui estudar sobre isso, peguei músicas do YouTube sem direitos autorais e tem um software que você consegue mexer nas frequências. Você põe a frequência que você quer. E aí, o que eu coloquei? Além das frequências, decretos. Eu sou luz, eu sou livre, várias orações, proteções. Coloquei imagens, arquétipos. Imagens são arquétipos, flor da vida, luz dourada. Para quê?
para fazer essa programação subliminar positiva para quem ouve e para quem assiste aquelas frequências, entendeu? Sem medo, porque eu sei, eu pus a minha mão ali para fazer. Aí pus o foco, prosperidade, conexão com almas gêmeas, conexão com riqueza, com dinheiro. E aí fui fazendo assim. Mas tem que estar atento, né? Não tem outro caminho. Exato. Então, o importante é a gente ir subindo a nossa consciência, entendendo que realmente está impactando a gente de forma positiva. Tá? Às vezes, nesse caminho vai ter algum aprendizado com coisas que a gente vai tropeçar. É normal. Tá? É normal nós cairmos. Geralmente, quando você cai, quando você tropeça, você fica mais forte depois. Então, não vamos nos culpar com isso também. Não vamos nos culpar, mas vamos buscando entender que estamos abertos, existem outras perspectivas, existem outras, como é que a gente fala? Existem outros paradigmas que você pode estar adentrando mais positivos que aquele. E, inclusive, uma frase que eu gosto muito, Paulo, que eu sempre uso, que, para mim, você estar sendo mais livre desses sistemas e tudo mais, é você ter sempre a consciência que o que você entende como verdade hoje pode estar se modificando amanhã. Com certeza. Tá? Então, isso é uma forma inteligente de você transitar por isso também. Tá? Então, queria agradecer você, Paulo, por ter vindo aqui. Também fazer o convite, ou se você quiser fazer o convite, nós estaremos, eu e a Paula, lá em Floripa, eu, a Paula e a Lu, lá em Floripa, no dia 25 de março, lá no Impact Hub, que na verdade é do ladinho, ali em Palhoça. É um local que tem uma luz incrível, todo planejado para isso. A gente vai estar lá no evento. A Paula me convidou para participar lá com ela do evento, que é o 5D Experience. E a gente vai fazer algumas... Ou seja, nós vamos estar juntos. Vamos lá, vamos nos abraçar, vamos abordar temas, vamos fazer... vocês, tirar foto. Vamos fazer curas. A gente tem uma programação de fazer um processo de cura coletiva lá com todo mundo também, que não tem como... falei para a Paula, até não tem como eu sair de casa e não envolver a egrégora para tentar trazer essa experiência para as pessoas também. Então, fica esse convite para quem é da região ou quem não é da região de Florianópolis, de Santa Catarina, e também quiser ir lá participar com a gente deixa esse convite, tá? Então, e detalhe que a gente não pode esquecer, tem um cupom que eu acho que o Henrique deve ter colocado aí para vocês, com 30% de desconto nesse ingresso. E você ainda ganha acesso do primeiro 5D Experience. Por que eu resolvi criar esse projeto do 5D Experience? Para trazer para as pessoas no presencial a experiência de estar num ambiente de quinta dimensão. Então, a gente usa de imagens, de sons, de cheiros, porque tem aromaterapia que a Lu leva, para trazer essa autocura, para trazer consciência, para trazer a conexão, porque nesses ambientes a gente propicia a gente conhecer amigos para o resto da vida. A gente faz conexões, talvez, com pessoas que vão contribuir com o teu projeto de vida, com o teu propósito, virar um sócio teu. Tem alunas minhas que hoje têm canal no YouTube juntas, se conheceram nos eventos. Então, assim, você pode conhecer tua alma gêmea, enfim, pode acontecer tanta coisa quando a gente cria ambientes de alta frequência. Então, toda a nossa intenção é trazer para vocês esse ambiente. Então, a gente vai estar lá no dia 25. Eu não sabia, nem a Luciane, quando ela escolheu esse local e a gente também escolheu junto, eu não fazia ideia de que esse lugar é um lugar totalmente diferenciado. Eu não sabia. Quem me contou foi a Kate e o Henrique. Eu não sabia, nunca fui lá. Já fui para Floripa, mas nunca para lá. E diz que é um lugar totalmente diferente. Então, o local a gente já foi levado para lá, acredito eu. Já foi direcionado, né, para ser nesse local.
foi muito lindo, assim, nosso encontro e a nossa ideia de nos juntarmos em alguns pontos do Brasil, e a gente também vai para Portugal para fazer esse encontro. Então, a gente já teve esse encontro aqui em Santos, em São Paulo, em Campinas, e agora a gente vai fazer em Floripa. E Floripa tem essa egrégora, né, Henrique, de espiritualidade, de ascensão, tem muitos terapeutas nessa região. Assim, Poderia dizer que Floripa é o reduto, né, talvez um dos principais redutos que o pessoal escolhe pela energia para estar. Deve ter alguma linha-lei passando por ali, com certeza. Então é isso, pessoal. Agradecer, então, você, Paula, pela participação aqui. Sempre bem-vinda. Volte sempre quando quiser. E quiser deixar uma mensagem final aí para o pessoal, eu só agradecer você e agradecer a todos que aqui estiveram com a gente. Também quero agradecer muito, é sempre um prazer estar aqui contigo. Você ir lá no canal também é sempre grandioso, é sempre uma festa e um aprendizado muito grande. Quando a gente senta aqui, é como se a gente estivesse na sala da casa de vocês, batendo papo e aprendendo juntos. Eu tenho uma máxima que eu vim nesse mundo aprender, e eu só sei aprender ensinando. Não adianta nada eu ler um livro se eu não for contar o livro para alguém, eu não aprendi. Não adianta nada eu fazer um curso se eu não contar desse curso e ensinar para alguém. Então, quando eu venho aqui com esse objetivo de trazer conhecimento, eu aprendo muito mais. Então, é uma alegria imensa. E o que eu quero pedir para vocês é que sempre, tudo que vocês ouvirem de mim e de qualquer pessoa, vocês levem para o coração, levem para a alma de vocês, para o espírito de vocês, questionem o que isso vai acrescentar na minha expansão. E como eu posso ajudar estas pessoas ao meu redor? Porque primeiro vamos ajudar quem está na nossa casa, quem está no nosso prédio, quem está na nossa rua. Vamos expandir assim, ó, de quem está de pertinho de nós. Porque às vezes a gente quer ajudar as pessoas que estão lá na África. Não estou dizendo para não ajudar, ajuda, por favor, tá? Que nem eu me disponibilizei também para ajudar o pessoal lá de Maresias, porque eu conheço, tenho amigas, irmãs que moram lá, então ajudei mesmo. Mas aí eu fiz uma limpeza no meu armário ontem, que eu estava adiando muito, que é uma coisa chata de se fazer, mas eu tinha que fazer. E foram, assim, muitas sacolas de roupa. Eu ia mandar para lá, mas para lá tá indo muita coisa, graças a Deus. E aí tem algumas pessoas que trabalham aqui no meu prédio que precisam também. E aí, quando eu fui descer para levar lixo, alguma coisa disse para mim: pergunta para essas duas pessoas que trabalham aqui no teu prédio se elas conhecem alguém que poderia estar precisando de roupas. Veio nítido, gritando para mim. E aí eu perguntei e elas abriram um sorriso, fiquei emocionada até, sabe? Porque às vezes a gente quer ajudar quem está lá longe, mas às vezes quem está dentro da nossa casa precisa de nós. Então pega tudo isso que você ouviu hoje, tudo isso que você está aprendendo, os cursos que você está fazendo, a terapia que você aplica com os teus pacientes, com os teus clientes, e pratica dentro da tua casa. Porque eu tenho certeza que os frutos que você vai colher disso vai ser tão saboroso, vai ser tão maravilhoso e vai fazer toda a diferença no teu relacionamento com as pessoas mais próximas de você. Um beijo, que vocês tenham uma noite maravilhosa, iluminada, e gratidão mais uma vez. Beijo. Gratidão, pessoal, e até a próxima. Até!